Você já sentiu que não tinha mais forças para continuar? Como se tudo o que fez até agora não tenha valido a pena? Como se, apesar de todo o seu esforço, você estivesse completamente sozinho? Essa foi exatamente a sensação de Elias, um dos maiores profetas de Deus. Depois de realizar milagres e demonstrar o poder divino diante de um povo incrédulo, ele agora se encontrava escondido, exausto e desanimado. Sentia-se derrotado, mesmo após uma grande vitória. A cena é sombria. Elias está dentro de uma caverna, longe de tudo e de todos. Sua pele está marcada pelo vento e pelo tempo. Seus olhos refletem um cansaço profundo. A respiração é pesada, o coração está aflito. Ele se sente sozinho. Então, de repente, um sussurro suave quebra o silêncio. Não é o vento que você sai lá fora. Não é o estrondo do trovão. Não é o calor do fogo que consome. É a voz de Deus. Mas será que Elias estará pronto para ouvir? Hoje, vamos mergulhar nessa história emocionante de medo, fuga e restauração. Vamos entender como Deus nos encontra, mesmo quando estamos no nosso pior momento. Como Ele fala ao nosso coração quando tudo parece perdido. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal Mistérios do Senhor. Toda semana temos um novo vídeo para te inspirar com histórias bíblicas impactantes. E se você já se sentiu encurralado pela vida, assista Perseguido e Sem Saída. Mas o que Davi encontrou na caverna de Adulão mudou tudo. Esse vídeo vai fortalecer sua fé. Agora vamos voltar ao início dessa história. Elias nem sempre esteve assim, fugindo e desanimado. Pelo contrário, ele foi um homem de coragem que fez reis, falsos profetas e multidões incrédulos. Ele viu o poder de Deus se manifestar de forma extraordinária. Mas depois de uma grande vitória, veio a perseguição. Depois da demonstração do poder de Deus, veio o medo da morte. Depois da fé inabalável, surgiu uma dúvida. Como Elias chegou a esse ponto? O que fez um homem tão forte correr para o deserto, desejando a morte? Vamos descobrir. Elias estava no auge do seu ministério. No Monte Carmelo, diante de todo o povo de Israel e dos 450 profetas de Baal, ele orou, e Deus respondeu com o fogo do céu. O sacrifício foi consumido, a água ao redor do altar evaporou e não restou dúvida. O Deus de Israel era o único Deus verdadeiro. O povo caiu com o rosto em terra, proclamando: "O Senhor é Deus, o Senhor é Deus." Naquele momento, Elias estava no centro de uma das maiores manifestações do poder divino na história de Israel. Mas essa grande vitória teve um preço. A rainha Jezabel, furiosa ao ver seus profetas derrotados, jurou vingança. Ela enviou mensageiros com uma ameaça direta: "Que os deuses me castiguem severamente, se amanhã, a esta hora, você ainda estiver vivo, Elias." A notícia correu rápido. Elias, que momentos antes havia enfrentado apenas centenas de falsos profetas, agora estava com medo. O peso do cansaço, da perseguição e da solidão o atinge como uma onda avassaladora. Elias fugiu. Ele correu para salvar sua vida. Deixou tudo para trás e partiu rumo ao deserto. Sem rumo, sem esperança, sem respostas. Depois de uma longa jornada, Elias viu-se completamente sozinho no meio do deserto. O sol queimava sua pele e o silêncio ao redor era esmagador. Ele finalmente se sentou debaixo de um zimbro, uma árvore pequena e frágil, e exausto, murmurou uma oração cheia de dor. "Basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor do que meus antepassados." Aquele era o mesmo homem que orou para que não chovesse, e os céus se fecharam por 3 anos. O mesmo que confrontou um rei ímpio e desafiou uma nação inteira a escolher entre Deus e Baal. Agora esse mesmo Elias estava pedindo para morrer. O desânimo o dominava. Seu corpo estava fraco. Sua alma estava ferida. E então ele adormeceu. No silêncio daquele deserto, em meio à sua combustão e desesperança, algo aconteceu. O que Elias não sabia era que, mesmo quando ele se sentiu abandonado, Deus estava ali, pronto para restaurá-lo. O sol castigava no deserto. O silêncio era profundo, interrompido apenas pelo sopro do vento quente que levantava a areia. Elias dormia, exausto, consumido pelo desânimo.
Mas no meio de sua solidão, algo inesperado aconteceu. Um toque suave. Elias abriu os olhos lentamente. Diante dele estava um anjo, olhando com ternura. Sem dizer uma palavra, o anjo estendeu a mão e apontou para algo ao seu lado. Ali, na aridez do deserto, havia um pão assado sobre pedras e uma jarra de água. A voz do anjo é calma e cheia de compaixão. Levanta-te e come. Elias, ainda atordoado, olhou para aquele alimento. Ele não havia pedido nada. Não tinha forças para procurar por comida. Mas Deus providenciou tudo o que ele precisava. Com a fome queimando em seu estômago, Elias comeu e bebeu. Mas a fadiga ainda era imensa. O peso do desânimo não desapareceu imediatamente. Depois de se alimentar, ele se deitou novamente e dormiu. Mas Deus não desistiu dele. Pela segunda vez, o anjo tocou Elias e falou com a mesma voz firme e cheia de graça. Levanta-te e vem, porque a jornada será muito longa. Elias abriu os olhos novamente. Mais uma vez, o pão e a água estavam ali. Desta vez, ele sabia que aquilo não era um simples gesto. Era um chamado. Deus não estava permitindo que ele permanecesse naquele lugar desânimo. Elias tinha um propósito de cumprir, e Deus estava restaurando suas forças para seguir em frente. Comendo novamente, ele viu algo profundo. O Senhor estava sustentando-o, mesmo quando ele descobriu que não havia mais esperança. Então, fortalecido por aquela comida, Elias se levantou e caminhou por 40 dias e 40 noites, até chegar ao Monte Horebe, o monte de Deus. Mas mesmo após essa longa jornada, o coração de Elias ainda estava carregado de dúvidas e medo. Ele precisa de algo mais do que pão e água. Ele precisa de uma resposta. E no Monte Horebe, Deus falaria com ele de um jeito inesperado. Elias caminhou até uma caverna no Monte Horebe. O vento frio soprava ali, diferente do calor escaldante do deserto. Ele se sentiu perdido. Ainda que Deus o tivesse sustentado com pão e água, a dor dentro dele não havia desaparecido. O que restaurou para mim? Elias se sentiu sozinho, como se sua missão tivesse sido em vão. Ele pensou nos profetas mortos, no povo que parecia não querer saber de Deus e em Jezabel, que ainda queria matá-lo. E foi então que Deus falou: "O que fazes aqui, Elias?" A voz do Senhor ecoou na caverna. Não foi uma acusação, não eram comentários, era um chamado à reflexão. Elias respirou fundo e respondeu com o que estava no seu coração. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, mas os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas. Só eu fiquei e agora busca tirar minha vida. Elias desabafa diante de Deus, expõe sua dor, sua frustração e seu medo. Ele se via sozinho, mas Deus tinha algo a ensinar a ele. O Senhor disse a Elias para sair da caverna, porque ele iria passar. E então veio um vento fortíssimo que rasgava as montanhas e quebrava as pedras. Mas Deus não estava no vento. Depois, um terremoto sacudiu tudo, fazendo a terra tremer sob os pés de Elias. Mas Deus não houve terremoto. Logo em seguida, um fogo intenso tomou o lugar, queimando e iluminando tudo ao redor. Mas Deus também não estava no fogo. E então veio um som suave e delicado. Um sussurro. Elias cobriu o rosto com um manto e saiu da caverna, porque ali estava Deus. Ele esperava que Deus agisse com força e destruição. Mas Deus escolheu se manifestar na calma, na quietude, na especial. Elias não estava sozinho. Deus sempre esteve ali, sustentando-o, falando com ele, guiando-o. E Deus ainda tinha uma missão para ele. Deus então repetiu a pergunta: "O que fazes aqui, Elias?" E mais uma vez Elias respondeu com suas queixas e temores. Mas Deus não o repreendeu. Ao invés disso, ele deu um novo propósito. Volta pelo teu caminho. E Deus revelou que a jornada de Elias ainda não havia acabado. Ele ainda deveria ungir novos reis e levantar um sucessor, Eliseu. E acima de tudo, Deus revelou uma verdade poderosa. Ainda restam 7.000 em Israel que não se dobraram a Baal. Elias não estava sozinho. Deus sempre teve um plano. Elias desceu do Monte Horebe com passos mais firmes. Ele ainda carregava cicatrizes em sua alma, mas agora sabia que Deus não o havia abandonado. A jornada não terminava ali.
Deus lhe deu um propósito renovador. Seguindo a orientação do Senhor, Elias partiu em busca de Eliseu, o homem que Deus escolheu para ser seu sucessor. Depois de dias de viagem, ele encontrou Eliseu lavrando a terra com 12 juntas de bois. O jovem era forte e trabalhador, dedicado ao serviço de sua família. Elias se aproximou em silêncio, retirou sua capa e a lançou sobre Eliseu. Naquela cultura, isso exigia muito mais do que um simples gesto. Era um chamado. Eliseu compreendeu imediatamente o que aquilo queria. Deus o estava chamando para algo maior. Deixe-me despedir de meus pais, e então te seguirei, disse Eliseu. Elias respondeu de maneira enigmática. Vai e volta. O que você fez? Ele queria que Eliseu entendesse que a decisão era dele. Seguir a Deus sempre exige renúncia. Eliseu não hesitou. Ele sacrificou seus bois e queimou o arado, mostrando que sua antiga vida havia ficado para trás. Ele estava pronto para seguir Elias e aprender a servir ao Senhor. Elias não sabia o que o futuro reservava, mas agora entendia algo essencial. A obra de Deus não depende de um homem, mas sim do próprio Deus. Ele já não via sua caminhada como solitária. Havia 7.000 que não tinham dobrado seus joelhos a Baal. Havia Eliseu, que seria levantado para continuar a missão. E, acima de tudo, havia Deus que nunca o abandonou. Elias partiu com Eliseu, não mais como um fugitivo, mas como um profeta restaurado. Aquele que antes desejava morrer agora caminhava com um propósito renovado. Ele compreendeu que Deus nunca o havia abandonado, nem mesmo nos momentos mais sombrios. Pelo contrário, o Senhor sempre esteve ali, sustentando-o e preparando-o para algo maior. Quantas vezes nós também nos sentimos sozinhos? Quantas vezes pensamos que fomos esquecidos, que nossos esforços foram em vão, que não há mais esperança? Mas a verdade é que Deus nunca nos abandona. Muitas vezes Ele nos leva ao deserto não para nos destruir, mas para nos restaurar. Se você está enfrentando um momento de fraqueza, lembre-se de Elias. Lembre-se de que, mesmo quando tudo parecia perdido, Deus ainda tinha um propósito para ele. Da mesma forma, Deus tem um propósito para você. Se essa mensagem tocou seu coração, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história inspiradora. E se você gostou dessa história, assista agora a Traído, Vendido e Preso. Mas Deus o levou da prisão ao palácio de forma impressionante. Até a próxima história.